Gravando. Sejam bem-vindos ao Extrema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Sua voz tá melhor, Fabião? Cara, tá melhorando. É. Pra quem tá ouvindo, né, porque a gente... O episódio de semana passada foi do Felipe, né, Isso. Bergamini. Só que a gente tá gravando tudo numa sequência na semana. Então, eu estou melhorando, mas ainda... Tomou um xaropinho, as coisas assim. Tô tomando café quente. É. Tô nem bebendo. Você que tá bebendo sozinho. Hoje sextou já, né? Sextou. Do dia que a gente tá gravando. Isso aí. Antes da gente começar o papo, aqueles recados de sempre, né? Então, quem tá assistindo no YouTube, se inscrever aqui no canal, que a gente tá chegando na nossa marca, certo? Estamos chegando na nossa marca. Então se inscreva aí, curta o vídeo, compartilha. E quem tá ouvindo no Spotify, segue e classifica 5 estrelas. Fenômeno. Muito bom. Quem que a gente trouxe hoje, Fabião? Cara, hoje a gente trouxe Cissa Carvalho. Muito pedida. Muito pedida, nutricionista das estrelas. Das estrelas. Né? Das estrelas, né? E vai ganhar mais umas consultas, que você sabe que ganha, Com né? certeza. A Rafa ganhou um monte de paciente. Vai ter um cupom lá pra Cissa Extrema. Aí o pessoal vai ganhar 10% de desconto. Só pra você ter o controle de fluxo. Mentira, lá. gente, mentira. Não vai dar desconto. É, cara. pelo amor de Deus. Não. Mas tá aqui. Nutricionista esportiva, já participou de uma penca de mundial, que é 7 mundiais de Ironman. Cara, campeã 2015, 16, 17, fora do Brasil aqui, o que Mar del Plata, África, fenômeno. Meu Deus. O recorde ainda é seu de amadora? Não é, viu? Não. Era essa a dúvida que a gente tinha. Era a dúvida, é. Pô, já gente, foi batido. Mas 2017, se não fosse batido agora... Não sei. Né? Esse é o fenômeno, né, que todo mundo fala. 2017, o tempo passa. É. Obrigado por ter vindo aí. Conseguimos achar uma brechinha na agenda, né? Desde lá do comecinho eu tô chamando assim. Isso aí, a gente foi num casamento junto ali. Aí eu negociação ali dos bastidores. Porque a Lu Haddad tava também. Ela, não, a Lu já foi, só falta você. A Rafa já foi, tal. Não, eu achei que eu já tava sendo preterida. Porque veio um convite, aí ficou, vamos marcar, não tinha data. Aí data setembro. Thiago... Mas deu certo agora. Tamo aqui. Thiago na negociação não é muito bom, não, né? Mas obrigada. Mas deu certo. Queria muito participar. Boa. E conta pra gente, eu vou começar de trás pra frente hoje, ou de frente pra trás. Eu quero saber como que tá a sua vida hoje. Como que tá atualmente, como tá a sua rotina, como que tá as coisas. Conta aí pra gente. A minha rotina tá bem corrida. E o fato, bom, eu tô grávida, acho que isso parabéns. Primeira mão. Pra quem não é próximo, pra quem não acompanha. Então, quem não passou em consulta nesses últimos tempos... Nesses últimos meses aí... não tá sabendo. Mas eu tô grávida já há 5 meses. Então, em termos de treino, a minha rotina não tá lá das mais intensas. É o que dá. Tá se mantendo ativa, pelo menos. Tô tentando, Boa. Fazendo o que eu posso. Quando dá, eu treino. Eu tento fazer alguma coisa todos os dias. E tá indo. Estamos na metade. 5 mais 5, né? Por aí... Tamo lá. E eu queria muito, então tô feliz. Mas trabalhando bastante, tentando fazer atividade, mas o treino mesmo. Boa. Mas tava planejadinho já assim? Engravidar? Tá sentindo bem? Eu queria. Por sentindo bem? Tô indo. Tem uns percalços aí, né? No meio do caminho. Dentro do possível. Médio. Não me sinto muito bem, não. Mas tá indo. Tá indo. Não passei muito bem. Mas estamos tocando. E rotina de trabalho... Menos um. Mais um dia, menos um dia e vai passar. E rotina de trabalho tá igual, atendendo pra caramba. Tá, eu tô tentando dar uma aliviada, porque tinha dias que eu não tava passando bem. Mas não consigo muito bem, sabe? Tento, mas difícil. Tô tentando programar, na verdade, pro final do ano, porque meu filho nasce no começo do ano que vem. Boa. Então eu tô programando, assim, de novos pacientes, eu já não tô agendando pro final do ano, porque eu não vou dar continuidade, ou avisando, bom, você quer... Porque em algum momento eu vou ter que sair. Sim. É por uma licença. Mas então já tá se organizando. Tô me organizando. Boa. Muito bom. Legal. É bom que você começou pelo final, porque tinha uma pergunta. Quando a gente abriu caixinha de respostas, a caixinha de perguntas. Cara, muitas perguntas. Quais os planos futuros? Aí a primeira foi quais são os planos futuros pra prova, pro triatlon, então... acho que agora vai ficar só mais pra frente. Esperar lá, um pouco. 2024. Né? Voltarei.
Com certeza. Inclusive, fico muito motivada de voltar. Então, não é que, cansou, não quer mais, agora vai cuidar do filho. Não, vou cuidar do filho. Só uma pausa estratégica. Mas, pra mim, assim, é uma motivação que eu vou ter uma torcida especial quando eu voltar a competir. Verdade. Então, voltar, ficar em forma, tudo no seu tempo. E aí, quando der, eu vou voltar. Quero voltar a fazer Ironman, pra Kona, se der. Vai, com certeza. Kona. E além das... Você sabia que ela é uma das desenvolvedoras do Z2, cara? Você sabia disso, Fabião? Cara, eu não sabia. Cara. Não sabia? Você tava assistindo a live. Eu tava assistindo a live, mas eu tenho que falar que não, cara. Porque daí puxa o gancho. Exato. Ali. Como é que surgiu isso? Como que o Vitor chegou em você? Ele é seu paciente também? Como que é isso? O Vitor é meu paciente. Nossa, né? que... Ele já era antes? Não, foi depois. Ele não era. O contato foi... pelo produto, né, pela ideia dele de fazer algo novo, de entrar nessa área e tal, e achou que seria legal alguém que tivesse tanto a parte teórica quanto a parte prática, a vivência de atleta, e começamos bem do início mesmo. Quantos produtos a gente deveria fazer, com todas as ideias, então isso foi bem legal, porque o Vitor abriu a possibilidade, acho que esse é um grande diferencial do Z2, da gente realmente testar as coisas. Isso dá? Não dá. Vamos testar. Então vamos experimentar. Sem uma empresa começando, sem tantos impedimentos. Assim, isso não dá, né? Isso não dá, isso a gente não pode. Não. Estamos aqui para ver o que vai dar e o que a gente consegue fazer. Então experimentamos vários. Não precisa ser um. Gostamos de 2, vamos fazer 2. Gostamos dos 3, vamos deixar um para depois. E aí a gente deixa isso aqui na carta na manga. Então foi bem legal esse desenvolvimento. Ele veio por isso e aí já juntou, né? Não, eu também preciso de uma consulta. E é você, o Vitor e o Putinelli, assim, que começaram, né, a desenvolver? Tem mais gente, né, na história aí? Desenvolver mesmo o produto... Fui eu e o Vitor e o Paulo, né? O Vitor já tinha um contato com o Paulo de antes, acho que já tinha umas ideias do Paulo. No início, o Paulo não estava em São Paulo, quando a gente começou a desenvolver, na primeira lançada do produto. Aí, na segunda, é que ele participou mais ativamente, aí desenvolvemos, né, esses outros produtos, o pó e tudo mais. Boa. Mas aí você participou desde o... Eu participei desde o começo. Desenvolvimento de fórmula, de concentração, de tudo, sim, né? Se a gente fazia gel, se a gente não fazia gel, o que fazia sentido a gente fazer, e quantos, sabor, foi bem legal. Interessante. E assim, só para explicar pra galera assim, já do gel de carboidrato, como que é a composição disso? Se vocês fizeram alguma coisa de diferente no Z2, não sei se você pode revelar assim, algumas coisas. Um segredo industrial, cara. A gente pegou, assim, qual era a grande dificuldade? Eu sei que tem coisas misturadas, né? Carboidratos diferentes ali. Sim, mas justamente o ponto do Vitor, né? O Vitor vinha fazendo mais provas e curtindo mais o triatlon e tal. E a dificuldade era justamente um gel gostoso, né? Um produto que fosse mais prazeroso de se consumir, que não desse tanto problema gastrointestinal. A gente tinha algumas referências de fora, que eram boas referências dele, e eu também trouxe algumas referências que para mim eram os melhores produtos. E a gente foi buscando também, né, na literatura, o que tinha de novo, o que tinha de mais estabelecido. E aí, por percepção também, e nossa parte atleta na prática, o que fazia ou não sentido. Então, misturar os carboidratos, isso é uma coisa da literatura que a gente sabe que é uma boa ideia. Ideia não, né? Que é bem estabelecido, sim, que facilita o conforto gastrointestinal para colocar mais carboidrato. Aí, uma questão que sempre foi do Vitor e minha também, como nutricionista, é sabor. Porque não adianta o negócio falar que o negócio é maravilhoso, só que não dá pra tomar, não desce. E isso faz muita diferença. Tem gente que fala, não importa. A hora que você toma... Porque é recorrente, é um produto recorrente, você tem que tomar sempre. Sim, você tem que tomar sempre numa situação que você não tá tão bem. Não é tão agradável às vezes que você toma. Então, importa. Não, e acho que o lance de ter vários sabores também ajuda muito, né? Porque aí você vai variando ali, né? Sabor, não precisa tomar a mesma coisa sempre. Textura. Consistência. Isso, textura, consistência era outro fator, assim... que facilitaria também bastante essa questão. E algumas coisas diferentes que a gente vamos colocar, né? A questão da palatinose, que nos gels aqui, nossas referências não tinha, mas vamos colocar numa quantidade menor. Aí já para fazer o outro produto, o powder, que a gente fez mais recentemente, também já consideramos a linha do gel para não brigar uma coisa com a outra.
na quantidade de palatinose para não exceder, não ficar muito, o que poderia também dar algum tipo de problema. Sim. Então foi uma coisa bem casada. E, pô, acho que baita resultado, né? Não, Sucesso. tá super bem, super bem. E aí, depois lançaram a segunda leva, aí a porrada, né? O freezing cola e tal. O que você achou, assim, do desenvolvimento disso? Então, o freezing cola era uma ideia do Paulo e do Vitor. Os loucos, né? Do Vitor de fazer alguma coisa assim. Levanta defunto pra causar. Então foi meio que uma... Não briga, né? Uma discussãozinha ali. Eles queriam uma coisa muito... E eu, não, tem que ser um pouco menos. Senão não dá pra usar. Então, fica muito pouco aplicável. E até não sei se tipo, liberação de órgãos, assim, se existe isso. Olha, eu é acho que não seria o também. problema dessas quantidades, porque você tem cápsulas, por exemplo, de cafeína com quantidades mais altas. Mas a minha questão como nutricionista é o quanto as pessoas vão consumir e não vai se limitar, né? A pessoa consumir a cada... Isso é uma coisa muito... para muito poucos. Entendi. Então, eu queria deixar uma coisa um pouco mais utilizável para a maioria. A gente chegou no meio termo. Eu cedi, eles cederam e foi. E ficou bom. Acho que ficou legal. Ficou bom. Ficou Você legal. já tomou? Oi? Já tomou? Esse não. Não. Porque você não tá treinando, né? Lógico que estou treinando, cara. Tô treinando, mas eu uso os outros. Qual que você mais gostou aí até agora? Caramelo. Salted caramelo. Bom, né? Salted caramelo. Pitaia. Pitaia é bem bom. Pitaia é bom também. Vitor é esperto, cara. Por quê? Foi 2 em 1, cara. Pega uma consultora com a experiência, bagagem de triatleta e nutricionista. E aí, economiza. Se envolve ali. Médico, nutricionista, fisioterapeuta. Ele é espertinho. Muito bom, mas vamos falar da Cissa agora, da parte... Porque, pelo amor de Deus, né? Foi uma propaganda pra Já G2 fiz. ali. Inclusive, tem um desconto do Tem um Estevam. desconto, cupom de 15% de desconto. Porque, um baita desconto, imagina. Baita desconto. Quem consome muito ali, meter 15% no carrinho. Triatleta consome pra caramba. Bastante, né? Então, ó, Estema Z2 é o cupom, acessa lá no site da Z2 e pode comprar gel à vontade aí. Muito bom. Cissa, conta pra gente como que você começou no esporte, no triatlon, você gostava de outros esportes, não? Então, eu comecei bem nova nos esportes, né? No triatlon hoje tem gente que acha que eu comecei bem nova, mas não é tão nova. 18 anos eu comecei no triatlon. Antes, desde pequeno, eu sempre gostei de fazer esporte, jogar futebol e geralmente esportes em equipe. Né? Futebol, jogava handball no colégio, curtia pra caramba, ia de jogo final de semana e tal. Não que eu fosse muito boa, mas eu gostava desse negócio de equipe, time e tal. Aí comecei eu jogava basquete também, uma época, eu era péssima, mas eu jogava no clube, fazia tudo. Aí eu comecei a correr numa coisa, assim, totalmente aleatório. Corrida é uma coisa que eu falava que eu não gostava, natação uma coisa que eu também não gostava. Nossa, não, sou péssima, não gosto de nadar, sem graça, corrida sem graça pra caramba. Sozinho, né? Não tem... Sozinho. Mas tinha muita propaganda na época, eu tinha 16 anos, 15 ou 16 anos, tinha muita propaganda de umas corridas de rua, vocês vão lembrar, né? Marketing, não sei o quê, da Corrida das Américas e tal, lá. E aí eu vi aquilo lá, falei, nossa, que legal. Nem tinha noção que eram, né? 10 quilômetros. Fui no último dia na loja da marca e me inscrevi. E fiz a conta. Será que eu vou conseguir terminar em X horas, na velocidade que eu corro aqui na esteira, às vezes, 40 minutos, que eu tinha uma personal que me obrigava a correr, eu não gostava. Corria bem devagarzinho. Vai dar, né? Tem 2 horas pra terminar, acho que vai rolar. Aí eu fui, totalmente perdida. E fiz os 10 quilômetros, adorei. Eu lembro de olhar assim no relógio com 8 quilômetros. Nossa, 50 minutos, ainda não andei. Aí andei. Nessa hora, andei. Melhor eu andar. Os últimos quilômetros. Andei, terminei. Fiz tipo 1h10, 1h12. Fiquei super feliz. Fiquei uma semana dolorida. E depois fui procurar outras provinhas de corrida sozinha, assim. 10 quilômetros. Fiz mais uma outra de 10, 5 quilômetros. No ano seguinte fui buscar uma assessoria. Vi que existia esse negócio de assessoria esportiva e tal. E uma assessoria de corrida, peguei uma assessoria no Ibirapuera, era a única que tinha à tarde, porque minha mãe falava que eu não podia ir à noite, imagina, era tudo noite ou cedo, eu estudava, né? E eu era nova, tinha, sei lá, 16 anos, não ia, não dirigia, não dava pra eu ir, tô indo pro Ibirapuera à noite. Rolava, Então comecei na corrida, fazia aquelas provinhas da Corpore e tal, 5, 10 quilômetros, achava o máximo.
Eu não tinha performance, tá? Era bem... mas eu achava o máximo. E me machuquei logo. E quando eu me machuquei, tive uma fratura de estresse, ficar uns 3 meses sem correr. E o que eu podia fazer era nadar. Aí eu vou começar a natação. Eu comecei, péssima também, péssima. Eu lembro a primeira vez que eu fui na natação, eu ficava olhando as pessoas pra ver, sabe? Qual era a ordem, quem batia o braço primeiro. Mas aí vi que existia o biatlon. Naquelas revistinhas da Corpo tinha lá, biatlon, SP Open, Santos. Nossa, fazia pouco ainda, tava lá 500 metros de natação com 3 km de corrida, pronto. Isso dá pra fazer. De boa. Aí fui, eu lembro que eu fui a penúltima, meu pai. Fui a penúltima, saí da água, tipo, é isso, quase que em último. Na corrida também não adiantou muita coisa. Foi aquilo, sentei na transição. Mas eu curti. E depois, no ano seguinte, aí eu fiz o ano inteiro de biatlon e eu mudei de treinador. Saí dessa assessoria que era de corrida, não tinha nada a ver com biatlon. E eu comecei a ver que existia o triatlon, né? Aí que você começou a descobrir. Dá pra encaixar mais um negocinho aqui. Aí eu conheci o Wagner, o Juliano. Nossa. Wagner Juliano. Ele já era louco daquele jeito, já? Ele tava começando também. Começando a ficar louco. E ele era treinador de uma amiga minha, que ficou minha amiga, era da mesma idade, a gente tinha alguns amigos em comum do colégio, e ela corria já, ela era bem melhor que eu, inclusive. Mas também tava começando o biatlon, com essa história de triatlon, então a gente tava nesse ponto, no mesmo ponto. Aí fui treinar com eles. E assim, era outra coisa, né? A gente fazia todos os treinos juntos, era bem unido o esquema. Então, nas provas ele dava toda a orientação antes de entrar, tal, fazia uns treinos de corrida. E ficamos 1 ano fazendo biatlon, naquela coisa lá, corrida. E depois fomos fazer triatlon. Você começou com ele também, com o Wagner. Com ele, triatlon comecei 100% com ele. Mas bike até ano então... eu não tava com ele. Mas bike não pedalava nada. Nem na rua, assim. Não tinha bicicleta, nada. Aí com 18 anos, eu falei para meus pais que eu ganhei uma bicicleta usada, né, bem velha, de uma conhecida lá da minha mãe e tal, tinha uma bicicleta, me vendeu a bicicleta e comecei com 18 anos a pedalar. E o Wagner sempre foi, né, primeiro dia fomos lá na USP, aí ele explicou, aí caí de lado, aquela coisa toda. Legal. Não consegui olhar pro lado. E a gente tava todos começando. Tinha uma amiga, essa que começou da minha idade, uma outra, também um pouquinho mais velha, e todas iam juntas pro biatlon, todas começaram o triatlon junto, era bem legal. E a gente conversava, nossa, um dia fazer um Ironman, imagina, no Ironman são 6 horas pedalando, se pedalar bem, né? Se pedalar bem, são 6 horas pedalando, 30 de média. Imagina a gente ficar 6 horas aqui sentados, a gente conseguia fazer 20. E a gente ficava sonhando, pensando. Eu lembro que o Wagner falava, não, esse final de semana venham preparadas, tragam comida. A gente treinava na USP. Sim. Que a gente vai fazer longo, 30 quilômetros. Mas era. Tava começando, pra né? gente era longo de bike. Então começamos bem do início mesmo. Que legal. E foi pegando o gosto. E foi indo. Então, o que eu acho que foi bem legal, quando eu fui fazer o Ironman, eu já tive uma performance boa. Você passou por tudo, assim, né? Do zero, começou tudo. Eu fui muito bem, ainda mais pra época, no Ironman. Na minha opinião, porque eu comecei do começo. Então, eu fiz um ano de biatlon, aí fiz triatlon, o short. Aí fiz um ano de short, fiz um olímpico, até o Wagner fez comigo. Aí, um ano de olímpico, fizemos meio Iron. 2 meio Iron já, naquele ano. Depois, long distance, né? Fizemos um meio Iron do Ironman e um long distance. No ano seguinte, vários meio Irons. E depois, o Ironman. Foi crescendo, né? Foram 3 anos de triatlon até o Ironman, 3 anos e meio, mas foi bem gradativo. Quando eu fui fazer o primeiro Ironman, eu já tinha feito 6 meio Irons e feito bem. Então é isso, quando eu dominei, né? Entendi a prova. O short eu fiz o olímpico. Quando eu dominei o olímpico, eu fiz o meio. E, claro, os primeiros meses não foram tão bons. Mas aí eu dominei. Sim. E quando fui pro Ironman, já foi uma coisa mais
E vai aprendendo, né? Uma curva de aprendizado. Sim, ali, né? uma coisa mais executável sem tantos perrengues e tanto problema. Então, acho que isso foi... E quando você treinava legal. com o Wagner, quem ficava na roda de quem aí? Você ficava na dele ou ele ficava na sua? A gente trocava. Trocava. No começo eu ficava na dele, claro, né? Porque a gente gravou com ele, né? Ele falou que teve um dia lá que vocês ficaram não sei quantas horas na bolinha lá. Falou, meu... Mas eu treinei bastante tempo com ele. Então é isso, eu comecei e eu treinei 4 anos com ele. Então foi desse início até eu fazer o meu primeiro Ironman e pra Kona a primeira vez. Então teve uma baita evolução. No começo, óbvio que eu ficava na roda, morrendo, não conseguia nem tomar água. Nesses treinos lá na USP, no pelotão, ele falava, não, hoje vamos no pelotão, não sei o quê. Então eu nem olhava pro lado, tomar água, não tomava atrás nada. ali... Ou eu tomava água, ou eu perdia. Eu não queria perder, então vamos. Depois eu fui evoluindo, o Wagner também foi melhorando, e a gente chegou um momento que a gente treinava juntos. Então a gente trocava, isso era legal, porque todo esse período, diferente do que é hoje, os nossos treinos, não tinha esse negócio de treino em Pix, tal, receber a planilha, que eu vou fazer. Os nossos treinos eram juntos mesmo. Eu tinha treino com ele, então a gente ia lá na USP, na hora do almoço, que era hora, né, eu tinha aula de manhã, a gente ia e treinava junto. Ele falava, hoje o treino vamos fazer 3 vezes, 5 voltas aqui, depois a gente troca. Então a gente treinava junto. Ele também, quando eu fui melhorando, ele começou a treinar e não só dar o treino. Então foi uma evolução conjunta, foi bem legal. Que ele teve uma baita performance no 70.3, justamente quando eu também tive, e a gente foi pro Mundial juntos. Foi super legal. Que legal, Wagner e Juliano, que estamos devendo um kit da Z2, sabia? A gente tá devendo pra ele. Ele passou lá esses dias lá na te cobrou? Cobrou. Puta Cara, vida. todo mundo tá ganhando, e no dia que ele veio, na verdade... Foi lá, né? Lá no Ironman. Não, mas aí depois ele veio aqui, e aqui a gente não tava tinha. sem. A gente tava sem. Agora a gente dá pra ele. A gente não esqueceu de você não, tá, Wagner? E lembramos agora de novo aqui. Isso aí. Muito bom. E aí começou nas distâncias de full, né? Do Ironman. E aí já, logo na primeira, já conseguiu vaga pro Mundial. Eu consegui a vaga. Cara, que loucura, assim. Foi... Quantos anos você tinha? Foi em 2012, eu tinha 21. Quando 21. Eu fiz o primeiro Ironman. Eu nem sabia o que eu tava fazendo da vida com 21 anos. Quando eu fiz 22. Eu sempre faço na semana do Ironman, em outubro, né? Você tava em Kona quando... Quando fiz 22. É porque eu sempre, né? Faço dia 9, então é nos eu faço dias dia ali. 7. É? Então, é sempre Libriano. ali. Tá chegando aí. Tá chegando. É sempre ali. Ou é os dias antes, ou é no dia da prova, porque a prova é sempre no segundo final de semana. Então, sempre eu tô em Kona. Baita presente, né? No meu aniversário. Baita presente. Presentão. Então, aí foi, né? A primeira vez em Kona. Antes de Kona, um mês antes, eu fiz o Mundial em Las Vegas, que foi isso que o Wagner foi. O Mundial de meio Ironman, foi a única vez que eu fui. Das outras vezes aí eu optei por não ir, se classifiquei, optei por não ir pro Mundial, porque sempre por ser junto de Kona. Entre Floripa e Kona tinha o Mundial de um mês antes de Kona. Nossa. O Mundial de meio, que era em Las Vegas, mas eu nunca tinha ido. Foi, voltou e depois foi? Ou fui, voltei. Você depois ficou fui. lá? Não. Ficou um mêsinho lá. Voltei. Mês sabático já ali. Tava ali já. Gastando em dólar. Voltei, depois fui. Inclusive machuquei. Foi ruim. E até por isso, das outras vezes eu optei por focar em Kona e não tentar ir nessas provas antes. Até pela viagem. E é prova. Vou de leve. Não vou de leve, nunca é prova. Vai. Foi super legal. Eu peguei pódio lá, nesse Mundial. Fiquei em 4º. Mas aí pra Kona eu acabei machucando. Tive uma fratura no fêmur. Que eu só diagnostiquei depois da prova, né, em Kona. Correu risco. Mas, eu não corri. Você já tava com dor e... Eu fiquei com dor mesmo. na semana seguinte do meio Iron. No último treino longo que eu fiz, sabe? Fiz um treino de 30 e fiquei com dor. E aí não corri mais. Até a prova. Até a prova, só na prova. prova. E na prova corri. Aí, beleza. Depois fiquei bem doente. Fiquei 5 meses sem correr. Foi bem ruim, porque fêmur, né? Meio Sim, chato. Fiquei 5 meses, perdi o Ironman do ano seguinte, porque todo esse tempo, não dava tempo. Aí fui fazer um meio Iron, que dava vaga pro Mundial, pra Kona. Meio... Mal intencionada. Meio Iron, tipo, em agosto, que dava vaga pra Kona em outubro. Bom, se tiver que ser, será. Sim. Foi. Mas machuquei de novo. Deu um histórico, assim, de muitas lesões. Muitas. E dessa vez, machuquei antes já. Então, já não deu nem pra
treinar. E eu tinha um edema no colo do fêmur também. Esse era pior, porque se corresse o risco de fraturar, era bem Aí ruim. ia ficar muito tempo... Isso eu diagnostiquei. Então, a médica falou, você não dá pra se preparar tal. Daqui 40 dias, que é quando é a prova, você poderia estar voltando a correr. Aí se preparou sem correr. Não corri. O meu treinador, eu tinha mudado, não treinava mais com o Wagner. Ele falou, não corre, entrega a bike, para, não precisa. Mas eu fui e falei, vamos ver. Vamos pra Kona. Não sabia que eu ia mais não sei quantas vezes. Sim. Nunca sabe, era a segunda vez. E aí eu falei, se tiver doendo, eu ando. Senão eu vou trotando. Então foi isso, eu desci da bike, trotei 30 quilômetros devagarzinho. Mas eu não tinha treinado corrida, assim, tava zero. E eu sabia que tinha uma questão. Então eu trotei. E quando doeu, com uns 30 quilômetros, aí eu andei. Andei 12 quilômetros. Foi péssimo. Cara, foi péssimo. Mentalidade... Que resiliência. Foi péssimo. Mesmo assim, não faria de novo. Claro, ali fazia todo sentido, porque eu tava na em hora. Kona. Então eu tava, péssimo, né? Daí uma maratona com, sei lá, 2 horas andando, porque 10 km andando demora. Mas enquanto eu tava chegando, tinha gente indo. E feliz. Então, assim, tô em Kona, tal, beleza, vou andar e andei. Mas não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Não quer que de se novo. repita, pelo amor de Deus. É chato, né? Todo mundo passando assim, não posso, tenho que andar. É que você tá quebrado? Não posso, eu tenho que andar. Ainda mais. Diferente de você quebrar numa prova, que pode acontecer. E lá, né, assim, que putz, puta lugar, com uma puta galera, né? Só os melhores, assim, né? Não me arrependo, claro. nem um pouco. Mas não é algo que eu gostaria que acontecesse de novo. E aí vocês... Fala aí. Não, antes da gente avançar, só tipo, puxar um pouquinho mais pra você, Cissa, porque dá uma trotadinha, tipo, trotar por 30 quilômetros, depois caminhar 12... Tipo, mostra um pouco da mentalidade, tipo, de endurance, né? De triatleta, de... Você, igual também essas histórias da bolinha que eu vi lá do Putinelli, lá, que vocês ficaram... Você já fez quanto, cara? 200. 200, cara. 200? Tem 500 metros a bolinha. Menos. Um pouco a bolinha, porque é uma rotatória. Menos. Cada X voltas você tem que compensar. Sei lá, tem 480. Coisa assim. Você percebeu isso lá? Você falou, puta, tá faltando alguns metros ali pra completar. Não, quando a gente contava a volta, a gente sabe que tem que compensar. Não, deve dar quantas voltas dão? 200 quilômetros. Sei lá, velho. 400, mas um pouco mais de 400, né? Mas deve dar tontura, não dá não? Sei lá. Mais. Meu Deus do céu. Mas aí é cabeça. Imagina um labirinto assim, ó. Não. Só dá pra fazer isso concentrado e numa pegada boa. Fazer isso devagar pra fazer o tempo passar, concordo que não tem condição. Quando você tá concentrado lá, fazendo força, aí vai. Porque é como se você tivesse um rolo aberto, pensando como na prova. Aí sim. Foco no treino, né? Bike de triatlon. Mas a minha pergunta é essa. Então, por exemplo, essa concentração, foco que você tem ao longo dos treinos é prova, é algo que você já era, tipo, desde criança, sei lá, aquela criança que pega um negócio pra fazer e fica fazendo, ou tipo, você foi desenvolvendo ao longo do processo aí? Parabéns pela pergunta. Eu pensei nisso, cara, porque... Cara, eu vejo assim, tem criança que você vê que já tem esse perfil, né? Desde cedo. Pega um negócio e fica. Tem criança que não foca nas coisas. E precisa demais, cara. Imagina, 200k na bolinha. Acho que eu sempre fui, assim, dedicada no que eu queria. Mas essa parte mental, hoje acho que eu tenho uma cabeça muito boa para esse tipo de prova, você vai desenvolvendo. Não é que você, tenho cabeça boa, tenho cabeça ruim. Você pode ir evoluindo essa mentalidade. Então, nas minhas provas antes do Ironman, o negócio mudou para mim quando eu comecei nessas provas mais longas. Eu me destaquei muito mais do que nas curtas. Nas curtas eu não ia muito bem. Ia assim, relativamente, eu não ganhava, mesmo na minha categoria. E muitas vezes eu pedalava bem, mas eu era passada na corrida. Muitas vezes eu fui passada no final. E isso é uma coisa que você vai trabalhando e evoluindo. Né? Qual vai ser o mindset ali na hora, confiar mais e também melhorar a minha corrida. Então eu acho que eu fui evoluindo muito do primeiro Ironman pro 10º, pro 12º e tudo mais, nessa questão psicológica. E antes também, no short, no olímpico, no short que fui passada na chegada, não sei o que, essas coisas que não é legal. Mas vai
ensinando, vai também te deixando vai com calejando, vontade de... Meu primeiro meio Iron, eu costumo falar, acho que isso foi... Nos Ironmans que eu fiz, classificatórios, todos eu me classifiquei. Então eu quis lá, consegui. Mas o meu primeiro meio Iron, que era, né, maior ansiedade, primeira vez, e claro que tinha uma certa expectativa, não como o pessoal vai hoje, mas tinha. Pô, tem um mundial lá, era em Clearwater na época, 2, 3 meses depois, que legal seria que eu fosse e tal. E eu não me classifiquei. E eu também fui passada na corrida, sei lá, na metade da corrida, aí, puxa, né, podia ter corrido melhor, não era nada absurdo, podia ter... E eu fiquei chateada. Isso foi muito bom. Acho que isso foi, assim, determinante pra no ano seguinte, vou matar de treinar. Vou fazer diferente, vou treinar. E foi ótimo. Senão eu ia ficar muito numa zona de confiança. Eu quero classificar, classifiquei. Faço, sabe? Eu quero, nunca perdeu. Então foi ótimo. Daquela prova em diante, os outros meios que eu fiz, foi completamente uma virada de chave. Eu fui evoluindo muito. Tanto que no meio do ano seguinte, que foi onde eu me classifiquei, aí eu fiz uma baita prova, bem melhor. Nem lembro se eu ganhei, tá? Não sei se eu ganhei o amador, mas sei lá, minha categoria eu ganhei. Acho que eu fiquei em segundo. Uma coisa assim, mas foi outra coisa. E nisso foi evoluindo. Aí, né, voltando que a gente tava falando do Ironman, isso foi antes. E aí a cabeça vai melhorando. Eu fiz esse Ironman machucada em Kona em 2013. No ano seguinte, fiz Florianópolis. Aí tive esse início, eu acho que foi até pior. Interno, era mais lesão do que performance. Sim. Tava conhecendo a distância, né? 2014 eu também tava meio machucada. Fiz a prova em Floripa, trotei 42 quilômetros pra pegar a vaga. Peguei. Na minha categoria, eu era 18-24, peguei. E fui pra Kona, não tive um ano bom, não tive uma prova boa em Kona em 2014. Ventava muito, tava com medo. Acho que eu já cheguei com medo. Então era uma questão, eu precisava acertar essa prova em Kona. Eu também nunca tinha feito a prova em Florianópolis. E aí em 2015 eu mudei de categoria. Então, puxa, agora vai ficar difícil. Fica mais difícil. Fui pra 25, 29, agora vai ficar difícil, não sei o quê. Acabou as chances de um dia pegar um pódio em Kona, sabe? Coisa. Mas foi onde eu realmente... Aí acho que eu tive um salto de performance. Foi quando eu ganhei a primeira vez em Floripa. Porque eu consegui acertar a prova, que eu sabia que eu poderia, né? Treinei pra isso, consegui acertar, mesmo lesão e tal, mas eu não cheguei na prova machucada. Posso ter lesionado antes, trabalhei um pouquinho na preparação, mas já tava acostumada. Então, pra mim, assim, se eu tiver um mês pra correr, tá ótimo. Toda a prova. Então, na cabeça, eu sempre tentei ser muito positiva com essas lesões, porque eu tive várias. E assim, 3 meses antes. Putz, agora você só pode voltar a correr um mês antes. Ixi, sabe aquela coisa? Nossa. Se tiver um mês, tá bom. Mas não, vai dar tudo certo. Vamos dobrar a bike, não sei o quê. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Se eu tiver um mês, se eu tiver numa crescente, não numa decrescente, tá ótimo. Na prova vai. Então, eu tentei encarar sempre de um jeito positivo. Vai dar tempo, o médico, não sei se vai dar tempo, se é uma boa você fazer. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Você vai ver. Acaba se desenvolvendo nos outros também, porque acaba, né, compensando na bike, treinando na bike, sempre aí a bike sobe um pouco. Exatamente. Assim, se eu me machuco fácil, acho que eu também recupero rápido. Então, sabe? Sempre teve isso, e aí tive uma baita performance, bati o recorde em 2015. E eu tava lá. Você tava lá? E presencialmente. Como que foi, Fabião? Foi muito legal. Foi a primeira vez que eu assisti presencialmente o Iron. Pô, era o ano, legal demais, assim, tudo... Foi muito legal. Tudo dando certo. E a Ariane ganhou o feminino, né, o profissional, então foi a primeira vez, anos depois, que uma brasileira ganha. A hora que você cruzou a linha, assim, você já tinha noção do que tinha acontecido? Ou não caiu a ficha? Não, já sabia. Não, porque tem gente que passa ali, sei lá, o que aconteceu, só depois que vai ver, quebrei o recorde, ganhei. Não sabia do recorde porque eram muito poucos segundos da Aninha, da Ana Oliva. Que eu sabia o tempo dela, nem era assim, a minha meta é bater o recorde, não. Mas foi bem real, porque um dia antes eu falei pro meu pai, eu sempre falava de tanto a tanto tempo de natação pra ele saber, não ficar preocupado e tá ali na hora, né, que ele queria acompanhar. Então, de tanto a tanto de natação, de tanto a tanto de bike, de tanto a tanto de corrida, vai dar se tudo der certo, vai dar uns 9,43 mais ou menos. E foi o que eu fiz, 9,43. Então eu tinha noção, mas não pensei que tem que ser o recorde. O tape plano era 9,43 também. Foi uma diferença de segundos que eu bati esse recorde em 2015.
Foi aquela água que você não tomou. Aquele copinho que você não pegou ali, ó. Mas um ano muito difícil. Isso foi uma virada porque tinha uma pressão. Eu tinha adversárias, sabe? Tanto a Paty, a Patrícia Mendes, que tava fazendo o primeiro Ironman, mas ela vinha voando, né, nas provas de meio ar. Putz, daí que é o primeiro, né? Mas não é rápido. E tinha uma menina também do Panamá, que já tinha pego pódio em Kona, a menina era boa. Então as três, minha opinião, as três poderiam fazer aquilo. Sim. Só que tentei ser positiva, tá, todo mundo consegue, mas a gente sabe que não é uma prova que sai assim de costas, Ironman, tudo pode acontecer. Então se você acertar a prova... Pode acertar, mas não quer dizer que você acerta toda hora. Eu vou cuidar pra acertar. Depois a gente vê o que acontece com elas. Eu acertei um pouquinho mais, né? Ganhei. E tanto que a segunda foi a menina do Panamá com 9,48, você imagina? Até outro dia ninguém fazia sub-10, e aí a primeira e a segunda da minha categoria era abaixo de 9,50. Tinha uma vaga. Acho que tinha uma ou duas. Mas se fizesse 9,50 não pegava. Era terceiro geral, não pegava. Então eu sabia que assim, quer ir pra Kona, vai ter que andar. Dessa vez não vai dar pra trotar, não vai dar pra... Mas essa prova você acha que encaixou tudo, assim? Não, encaixou. Tive provas muito boas em Floripa, que tudo encaixou dentro do possível. Acho que Ironman é isso, acontece, não existe uma prova que nada sai, é o gel que não caiu. Caiu o gel, o negócio que não foi. Mas faz parte, então saber lidar com essas coisas que acontecem faz parte. Não existe se achar que em 10 horas de prova nada vai sair do cronometrado. Vai. Viu por que não dá pra dar cupom de desconto uma consulta de nutrição com a Cissa? Porque ela sabe muito. Imagina, ia ser só, cara, 10, 15 minutos de conversa, assim. Tem muita experiência, meu Deus do céu. Você recebe muito paciente lá que começa a perguntar sobre dicas gerais do Ironman lá? Prova? Sim. Mas acho que faz muito, parte, né? Faz parte. Acredito que um pouco por isso que me procuram. Quando o foco é triatlon, Ironman, na minha opinião faz diferença você explicar para o médico como é a sua prova e o médico explicar para você como é que é. Então, assim... Ou vocês conversarem. Não é melhor ou pior, mas faz diferença. Sabe que pratica esporte. Pelo menos como passar a mensagem, né? Saber a maneira de falar ali. Você tem essa percepção. A gente também, pô. É bem específico, né? Porque é uma prova bem específica. Não é correr 10 quilômetros. Não tem tantas... Não tem muitas variáveis. Logística, que varia de prova para prova. Varia de sacola, não é sacola, o que dá, o que não dá. Às vezes na teoria é lindo. Várias... Mas na prática é uma confusão. Bom, tá vendo? Por isso que você tem que fazer um Ironman, cara. Pra você poder passar a experiência depois pros seus pacientes. Pode ser, né? Preciso chegar a quantos? 100 mil views. Estamos chegando. E, bom, e voltando lá, então 2015 ganhou recorde e estrela da Kona. Foi assim, não foi. Aí eu tive alguns anos em Kona, eu fui bem. Sabe, eu fazia provas boas em Kona, ficava top 10 ali na minha categoria, mas eu não conseguia encaixar em Kona a prova que eu fazia. Claro, não falando de tempo, mas de performance. Encaixar em Kona a prova que eu fazia nas provas classificatórias, né? Em Florianópolis, por exemplo. Eu fiz 3, 4. Depois eu ganhei 15, 16, 17 em Floripa, que foram provas também que tudo dentro do possível deu certo. Em Kona já tinha uma questão ali, aí não passei muito bem, mas foi um resultado mais ou menos. Quem olha de fora fala, pô, foi bem, foi, sei lá, a melhor brasileira, a segunda brasileira, mas assim, não era aquela mas performance que eu gostaria, nem falando de colocação, mas de que eu gostaria que eu no nível da minha performance em Florianópolis. Então isso foi sendo uma busca por melhorar, por conseguir executar essa prova em Kona. Em 2016 fiz em Florianópolis também e tal. Ganhei também, não bati o recorde, mas ganhei, foi um ano de muita chuva. Fui pra Kona 2016, também, até corri bem em Kona, foi um ano que não pedalei tão bem, enfim, foi aquilo. Ficava ali 6º, 7º na minha categoria 25, 29, né, um pouco mais difícil. E 2018 eu fui, mas onde foi? Eu me classifiquei, porque eu me classifiquei em Mar del Plata. 2017 eu não fui porque eu ia casar. Então eu optei por não ir. Fiz meu melhor Ironman em Florianópolis em 2017, bati o recorde lá, aí foi 9,26, o meu recorde. E não peguei a vaga para Kona, passei, porque
porque ia casar no ano seguinte. Então, ia começar a trabalhar, não é só porque ia casar, não, é porque ia começar a trabalhar. No meio desse ano. Casar era só no ano seguinte. No meio do ano, então, meus pais me falaram, não, você vai misturar as coisas, quando você vai estar super focado em treinar, você vai estar começando a trabalhar, foca no trabalho. Tá. Mas fiquei com muita vontade de ir. Aí decidi fazer no final do ano Mar do Plata, em dezembro. Pra ir no ano seguinte, porque senão eu não poderia nem em 2018. Sim. Pra pegar a vaga porque, de novo. eu ia casar na época do Ironman Florianópolis, no ano seguinte. Então, pra pegar a vaga de novo. Beleza, fui, machuquei também, aquela coisa toda. Voltei a correr na semana da prova, mas fui e ganhei. Ganhou, Ganhei Mar do Plata. A galera ia falar, puta, se você se inscreveu pra prova aqui, não perdemos a vaga. Já era, essa brasileira aqui. Essa brasileira enchendo o saco. Ganhei, peguei, ótimo. No ano seguinte, aí me preparei, tive o ano todo, casei e tal, mas tive o ano pra me preparar pra Kona. Não foi bom. Não foi bom em 2015. Foi um ano relativamente fácil em Kona, mas eu não cheguei bem, enfim. Aí depois mudei de treinador para 2019. Falei, vou tentar mais uma vez. Vamos, né? Tentar. Eu fiz Ironman África. Eu comecei a treinar com o Wagner Espadoto. No final de 2018. Você treina até hoje com ele, né? Treino com ele, E aí fizemos o Ironman África, foi justamente uma ideia para eu ter um pouco mais de tempo para descansar, se desse tudo certo, se eu me classificasse, para eu ter um pouco mais de tempo para preparar para Kona. E se não desse também, eu tinha uma segunda chance em Kona, em Floripa. Mas a ideia era pegar a vaga na África. Entendi. Aonde que é na África? Port Elizabeth, África do Sul. Muito legal. Legal, muito. hein? Prova super legal. E fui super bem, foi muito bom. Ganhei lá também, acho que fiquei em 7º no geral. Então foi muito bom no profissional, né? E classifiquei, fiz uma baita preparação, acho que foi a melhor de todas. E cheguei muito bem em Kona. Salvo um percalço. Aí não sei se vocês ficaram sabendo, mas na época eu tive uma lesão um mês antes. Uma dor. Só que eu não fui investigar o que era, mas não conseguia correr. E tava muito bem, sabe? Muito bem. Preparadíssima. Um mês antes eu tava muito bem. Na panturrilha. Na panturrilha. Na panturrilha. Aí depois eu já não sabia se era na panturrilha, se era atrás, se era aqui na frente, na tíbia, enfim. Mas era limitante pra correr. Bem limitante. Então não corri. E deixei pra... Fiz dip, fiz o que podia. E lá na prova, 2 dias antes, eu corri um pouquinho, dei uma trotadinha. Só pra sentir ali. Um pouquinho de dor, um pouquinho. Mas dá pra ir. Não era o ideal, mas assim, acontece. Mas você sabia o que era? Não. Não foi investigar. Não. Mas eu não sei bem o que era, tá? Só que o que aconteceu depois foi... Eu tava com essa dor, a gente não sabia se era dor na panturrilha, como é que era, mas eu conseguia correr, dava pra correr. Na semana de Kona eu corri lá uns 15 minutos, falei, não, dá pra correr, na prova vai. Dá pra correr 3 horas aqui. Dá pra correr, não dava pra correr. Já tinha feito coisa do tipo. Dá pra correr. Tinha experiência já. E aí eu tava muito preparada. Não queria ficar pensando, puxa, como eu estava melhor um mês atrás. Mas, enfim, tava preparada, mesmo daquele jeito, dava pra fazer uma prova boa. E fiz, né? Nadei e tal, pedalei. Pela primeira vez eu consegui realmente fazer um pedal justo lá, com o que eu fazia aqui. Então desci em primeiro na minha categoria. Desci em primeiro e segundo geral pra correr. Caramba. E eu nunca peguei pódio lá, né? Mas eu tava em primeiro. Aí comecei a correr, tudo bem, não tava me sentindo muito bem, mas encaixou, e foi. Aí comecei a me sentir melhor, aí comecei a sentir uma dor. Não tava com dor, assim, na hora que eu saí pra correr. Tava correndo normal. Aí comecei a sentir uma dor, uns 7 km mais ou menos, e o negócio começou a ficar realmente limitante. Eu nunca tive uma dor mas dá pra segurar. No psicológico você consegue. Depois, óbvio, depois que você fratura, parou, esfriou, você não anda. O negócio é do fêmur, não anda. Mas na hora que tá aquecido, que ainda não tá aquecido, 2 dias antes eu dei uma corridinha, tá tudo bem. Vai. Aí começou a ser muito limitante, mas muito limitante assim, de eu ter que realmente trotar, tentar apoiar menos, bater menos o pé. E tava chegando no pessoal ali, na Ali Drive de novo, quando você volta pra subir pra Palani, chegando uns 10 km mais ou menos. Aí eu tinha que andar. Assim, pra ir primeiro você tem que andar. E não dá, sabe? Começou a ser uma coisa muito rápida. Isso nunca tinha acontecido. Tipo, logo no começo. Antes faltavam 30 quilômetros. Nossa.
Aí eu andei um pouco, já vinha assim, bem cambaleando. Encontrei o Wagner. Puta, eu tava tão animado. A gente tava muito bem. Não sei se eu ganhar, mas estava muito bem. Ia lutar lá, fazer minha prova. Brigar. Mas estava muito bem. A claro. menina que estava atrás de mim, que foi a menina que ganhou, foi a menina que competiu comigo na África. E eu ganhei dela. Uma vantagem boa, ela evoluiu pra caramba. Inclusive fez uma prova super boa. Mas eu acho que ficaria ali. Uma prova normal minha, a gente ia brigar. Ficaria ali. Nessa hora já, ela já me passou. Eu tava andando. E aí ele falou, não... Vai parar, esquece, vai andar. Eu falei, não, sabe, eu não conseguia cair. Como assim? Há pouco tempo tava na posição que eu tinha que estar. Sim. E de repente eu não consigo andar. Eu falei, não, deixa eu andar, sei lá. Na hora, assim, na minha cabeça, se me dessem uma muleta, sabe? Eu ia de muleta. Porque eu precisava ir. E nessa hora eu tava me sentindo bem. Era como se eu tô bem. Só que eu não consigo andar. Deixa eu andar um pouco. Aí tem a subida da Palane, eu andei ali. A hora que chegou na subida, juro, eu tinha que segurar no negócio, na barra ali, no alambrado. Caraca. Eu parei, né? Eu não conseguia nem andar. Não conseguia andar. Nossa. Tanto que eu tive que voltar, eu sentei ali. Aí depois, pra eu voltar pra casa, que era ali perto, tipo, o Wagner e o Pedro, meu marido, tive um de cada lado, porque eu não conseguia encostar o pé no chão. Então nem andar dava. Porque você não andou, não dá pra andar. Caramba. Só eu, sabe, engatinhar, assim, porque faltavam 30 quilômetros, ou seja... E aí, você foi pra casa? Aí eu parei. Foram pro hospital, alguma coisa? Não, aí eu parei, pedi pro meu marido me arrumar uma muleta, né, porque de noite eu quis ir ver o pessoal chegando, os últimos e tal, fui ver, mas assim, o pé, se baixasse, doía e tal. Aí, no dia seguinte tive dor, a gente até foi no hospital, porque me doía parada, assim, para dormir. E o médico falou, não, com certeza tem umas fraturas aí, 1, 2, não sei, de pôr o dedo aqui, né? Mas no Brasil você faz uma ressonância e até a médica tinha falado, não, afasta o risco de trombose. E eu só falei, e uma trombose? Não, ele fez umas perguntas e falou, não tem nada. É fratura, dói mesmo, e depois você faz ressonância quando você chegar no Brasil. Eu fui viajar lá em Kona. Fui pra Kauai depois, no dia seguinte, na segunda-feira. E eu lembro que minha perna... Eu tava, assim, eu não tinha noção. Mas a médica ficou um pouco preocupada. Porque eu mandei uma foto da minha perna e tava bem mais escuro uma perna que a outra, né? Nossa. Essa perna... E tipo, o dobro do tamanho. tava inchada. Putz. Então, bem mais escuro. Tipo, o pé preto, caraca. sabe? No pé você reparava melhor. Quando eu cheguei no Brasil, viajei. É isso. E aí viajei daquele jeito, né? Cadeira de roda e muleta, porque não dava. E quando eu cheguei, o dia que eu cheguei, eu já fui no médico, ele já pediu a ressonância, já fiz no mesmo dia, já tinha deixado agendado. A ressonância e um ultrassom. Pra descartar, né? Descartar, mas deu. Deu? Então, o que eu tive foi uma trombose. E por isso, aí eu entendo que, claro, teve uma fratura de estresse, ok, que devia ser um edema, virou fratura. Teve tudo. Mas o que limitou, não consigo pisar, foi a trombose. Cara, que perigo. Não sei se nos dias antes já tivesse um princípio, pode ser. Então eu confundi com essa panturrilha dores, meio pesada, porque a minha fratura não é na panturrilha. Foi na tíbia na frente. Sim. Então eu posso ter confundido com a um pouco. atividade deu a piorar. O nunca médico, vai saber. Assim, é uma junção de fatores. Eu não tinha nenhum fator que propiciasse uma trombose. Mas assim, é um voo muito longo. Sim. É uma certa desidratação que todo mundo tem numa prova dessas. Lá é muito quente, não tem como. Todo mundo tem. Mesmo estando bem, todo mundo tem. Mesmo esse manuseio, ficar mexendo na lesão, uma lesão pode propiciar a trombose a outra lesão. Esse manuseio da panturrilha, não sei o quê, soltar. Então, junção de fatores e pá. Então, assim, não era pra ser. Caraca. E aí foi, né? Voltou, recuperou. Recuperei, tomei anticoagulante uns 3 meses, melhorou e tal, voltei. Só que aí veio a pandemia. Aí eu queria ir pra Kona mais uma vez. Essa foi a última aí. Essa foi a última. Naquele ciclo eu queria ir em 2020, mas pandemia e tal. Falei, não, 21 vou tentar. E quando começaram a jogar pro outro, eu falei, não.
Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos pra outros planos aqui. Outros planos, mas eu volto. Vai voltar. Aí, pô, vai voltar com uma super bagagem, várias coisas, já sabe, né? Aí é outro ciclo, mas eu espero voltar. E aí, é isso aí, né? Treinar. Eu cheguei naquele ponto treinando e com uma bagagem de muita prova, de muito treino base. Aí eu tenho que refazer, mas tem uma Você parte sabe que o caminho, tá aí, né? Você tá com quantos anos? 31. Faço 32 agora. Muito bem. Dá pra ser, né? Dá tempo, né? Dá tempo, dá pra caramba. Dá tempo. Tem chão ainda aí pra... tem muita prova pra pela desempenhar. frente, faz parte. Assim, às vezes acontece, eu fico pensando, imagina os profissionais, né, que treinam tanto, a vida do cara é aquilo, e aí o cara estoura a corrente. Quebrou, cai na semana da prova. Gente, fazer o quê? Só machuca quem treina, só sente dor quem tá vivo. Exato. É isso. Faz parte. Boa, acho que a gente pode ir pro momento Z2, inclusive. Vários momentos Né? Z2. Ah, mas agora ela citar um assim, Sim, né, ó, pô? Você brifou a convidada? Eu brifei. Ele te explicou do momento Z2? Expliquei, Então tá falei bom. que tem um momento Z2, que é o momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e você conseguiu concluir. Você lembra aí em alguma prova ou na vida pessoal? Então, você me falou, eu fiquei pensando. São tantos. Não, em provas, na verdade, eu vou ser meio genérica, mas em provas de Ironman, o que mais acontece é você ter esse momento de baixa. Não tô bem e tal, e de repente, não, tô voando. Tô bem. É muito longo, né? É muito longo, então lidar com isso daí é o grande diferencial, assim, do atleta de longa distância, de endurance, para você se destacar nesse tipo de prova. Graças a Deus, não tive uma quebra, assim, em nenhuma dessas provas de Ironman. Uma vez, tá? Eu tive um pouco de problema em 2000, acho que foi 2016? Não, 2015. Eu tive que parar algumas vezes já no começo da prova, né? Pra ir no banheiro e tal. Ah, clássico. Lá em Kona. Tem como. Mas depois melhora e vai. Você Acho que permeia muito... por muitos lugares, né? Nessas, tipo, sei lá, cara, 9 horas assim, pô, Imagina. tem hora que você tá super bem, tá voando, pum, aí você tá mal, aí Você daqui a muda pouco de foco. volta. Você muda de foco. Tô aqui pra ganhar. Não. Tô aqui pra completar. Não. Tô aqui pra ganhar. Não, tô aqui pra completar. É louco isso. Tem tanta gente torcendo, mas tem o outro cara aqui que tá indo ainda. Eu tô aqui reclamando, mas faz parte. Finge que... uma vez tomei uma penalização por blocking, ficar do lado esquerdo. E aí eu não sabia se... Erro meu. Que cor era o cartão que o cara, do blocking e tal. Na penalização o cara falou, o problema é seu, você que tem que saber. Se você não sabe, espera aí. Nossa. Pensa que é o que você tem que esperar, porque tem uns que é só assinar. Então espera. Finge que foi... Furou o pneu. E joga pra frente. A pior coisa nessas provas é você ficar remoendo. E eu vejo muito, tipo, a pessoa desce da bike, na hora que você vai, vamos, tá bem. Ao invés de, tipo, pegar essa energia... A pessoa tá pensando... A pessoa tá, não, aconteceu isso, aquilo, na bike, tô péssimo. E o que aconteceu na bike? Você vai pensar depois que acabar a prova com o seu treinador, puta, aconteceu aquilo, podia ter... Se você já for correr com um fardo de que, nossa, eu tinha que ter pedalado melhor, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, você estraga a corrida. Tá vendo? Pra quem vai fazer Kona aí, ó, no fim de semana, dicas da Cissa, viu? Não então fica pensando... Sim, eu não fiz fica provas. remoendo. Isso, eu fiz provas em Kona que meu pedal foi ruim, pelo que eu gostaria de fazer, mas eu fiz uma super corrida. Então, no final das contas, saiu a corrida. E aí você já sai de um outro ponto no próximo ciclo, já tem uma corrida boa lá. Melhor, Senão você já se perde. Então a bike não saiu como tinha que ser. Esquece a corrida. Vou aqui. Tá tudo perdido, já tá tudo uma droga. Nada, que pode acontecer, né? E outra, mais coisa com os outros também. Exatamente. A pessoa que tá na sua frente, ainda mais se você estiver competindo, tudo pode acontecer. Aconteceu com você, pode acontecer com ela. Exato. 1 quilômetro andando, são 10 minutos que anda rápido. Sim. Então, se lá no final acontecer alguma coisa, a pessoa passa mal, não sei, igual aconteceu comigo no Ironman. Se acontece algo com ela, você tem que estar logo ali pra passar, se for o caso. Porque se você também desistir, é outra pessoa que vai passar.
Então, acho que não tem um momento assim. Não, mas foi ótimo ter falado. Um momento problema. Uhum. Tem, na verdade, um momento que tava tudo bem e virou problema. Mas aí ainda não consertamos, mas vamos consertar. Porque eu quero ver, quando eu voltar a treinar, mais forte, tava focando no Ironman, com esses suplementos novos. Isso também é uma verdade, chave. Você parou, né? Sim. Não tinha Z2 ainda. Não tinha Z2. Não tinha essa história esse gel. Era tudo assim, o que tinha 1 por hora, sabe? Eu nunca fui muito fã de gel também. Eu tomava, sempre tomei. Fiz a prova, as minhas provas, geralmente, eu só tomava gel. Gel e líquido, né? Sim. Mas nunca fui fã. Então agora. E agora é o seu gel, você que desenvolveu o negócio, pelo amor de Deus. Cenas dos próximos capítulos. Inclusive, então, esse kit é seu aí. Obrigada. Depois você pode levar pra casa lá, se o Vitão não tá te mandando lá, agora já... Ele manda lá uns... Não. Manda nada. Manda nada. Manda, né? Manda nada, eu compro. Exato. Pô, é isso aí. Muito bem. E, Cissa, você gosta de ler? Assim, você lê livros além da nutrição, que você deve ter tido essa fase de estudos aí, né? De ler muito bioquímica. Essa leitura não é tão legal. Né? Não é tão legal, né? Ciclo de Krebs, glicogênese, aquela coisa toda lá. Compulsória. Nossa. Mas você lê assuntos gerais, assim, de... Não, leio. E eu gosto de ler antes da nutrição, porque eu comecei o triatlo antes de começar a nutrição. Desde faculdade, e aí comecei a nutrição depois. Eu lia bastante, tinha mais tempo, né? Era muito bom. Então, eu li vários livros desses livros voltados para o triatlon, né? O da Chris Wellington, o Life Without Limits, que eu acho que é da Chris Wellington. Tem o outro do Maca, muito legal, I'm Here to Win. O Iron War, também, li. E o primeiro, acho que eu indicaria esse, que foi o primeiro que eu li quando eu estava começando, o Wagner Juliano que me deu, era do Jim Karnazes, sabe, o ultramaratonista americano? Chama O Ultramaratonista, o livro. É muito legal. Eu lembro que eu achava o máximo, assim, ele começa o livro pedindo uma pizza numa esquina tal, daqui 2 horas, vou estar lá. Aí ele conta das outras maratonas, como ele começou, ele desistiu, aí ele... O cara é, assim, lenda, né? Então, eu lembro que esse livro foi o que no início mais mexeu assim, com essa ideia, achar o máximo, indicava pra todo mundo. O cara começa já correndo na maratona, corre não sei quanto, come uma pizza no meio da corrida e mostra os baixos que ele teve e depois os momentos de altos. É bem legal, eu indicaria esse livro. Muito bom. E você acha que, assim, você falou que começou primeiro o triatlon, depois a nutrição. Você escolheu a nutrição um pouco por causa do triatlon? Você acha que hoje em dia a nutrição te ajuda também, você ter esse conhecimento nos treinos, no desempenho? Eu escolhi a nutrição por causa do triatlon. Eu já estava indo pra Kona quando eu entrei na nutrição. Eu me formei em design. E aí eu fui fazer outra faculdade para fazer justamente porque eu comecei a achar que isso... Eu ia unir as duas coisas. E eu poderia falar sempre de esporte, que é uma coisa que eu queria, eu gostava muito. No design eu já queria fazer alguma coisa ligada ao esporte, mas eu percebi que não fazia tanta diferença a minha experiência no esporte, não fazia tanta diferença assim. E as marcas, eu quero desenhar bicicleta, né? Não estão aqui. O design desses produtos não estão no Brasil. Aí eu comecei a pensar na nutrição, tinha um nutricionista, curtia, né? Gostava, achava legal. E fui pensando nessa área. Aí comecei. Então, primeiro eu fiz triatlon, comecei a fazer bem, fiz Ironman. E aí eu fui fazer a faculdade. Acho que me ajuda, sem dúvida. Você começa a testar em você as coisas assim, nos treinos e tal. Ainda mais imagino na faculdade, assim, né? Que você está sendo alimentado por um monte de informação. Eu acho que me ajuda, mas eu acho que também ajudou ser nessa ordem. Eu antes fazer e, inclusive, ver que não é um bicho de 7 cabeças. E depois eu adquiri a parte teórica e uni as duas coisas. Porque, às vezes, quando a gente sabe muito, a gente também começa a se preocupar. Ai, não, meu Deus, vou quebrar. Ai, não. Então, assim, tive provas que eu não tomei quase gel, caiu tudo, não descia e tal. E foi que foi. Agora você vai. Então... Acho que essa ordem foi muito boa. Pra também, assim, tá tudo certo, você tem que ser flexível, saber o que fazer e lidar com o problema, você tá acostumada. Tem o plano lá lindo, mas sair do controle, vai pro plano B, Z, tá tudo certo. E agora, claro, pensando em performance e tal,
acho que com certeza faria diferença. É legal. Quem que era sua nutricionista? Na época era a Fuca. Quando eu decidi fazer nutrição. Legal. Você tem muitos pacientes que passam com a Cissa? Cara, tenho. Você tem muito? Nossa, vários. Vitor, Putinelli. Putinelli não. O João. Mesmo. Quem mais? vários. Lembrei só de 2, mas tem vários. Muito bem. É isso, né, Fabião? É isso, cara. Pô, obrigado, Cissa, por ter vindo. Baita conversa. Várias dicas aqui pra galera, né? Então, quem quiser também saber mais, tem o Instagram ali da Cissa, deixei, Cica Carvalho 9. Você tá sempre ativa nas redes, Cissa? Super. Só que não. Só que não. Mas tem uns conteúdinhos legais lá, né? Quem quiser também saber mais. Mas eu respondo. Você responde? Respondo. Boa. E atrás de consulta também pode mandar direct lá que você pode responde. mandar, e lá tem Tem um contato também do consultório. No meu Instagram tem um contato do consultório, da minha secretária, tem um fixo, tem um WhatsApp. Você faz consulta online também? Faço consulta online também. Depois da pandemia, a gente foi liberado para fazer, inclusive, primeira consulta online. Não podia. Entendi. Então. Porque o Brasil inteiro tá ouvindo esse tema, né? Então, o Brasil, gente do mundo inteiro. Mercosul, assim, vai chover de paciente agora. Não, obrigada, pessoal. Obrigada. Uma honra conversar com vocês. Muito legal. Legal, show de bola. Recados, Fabião? Temos vários recados. Vai, começa. Recados, primeiro, se vocês têm um link aqui embaixo, a gente já colocou muita estampa nova. Cara, a reserva já ligou pra gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendendo demais essas camisetas aí. Tá faltando estoque. A produção aqui tá demais. Então, quem quiser as camisetas do Estema, tem tema de triatlon, de natação, de corrida, várias cores, preta, azul marinho, branco, cinza. Parcela em 6 vezes, chega em casa. Brasil inteiro. É isso. Qualidade reserva. Muito bom. Quem quiser ajudar a gente também no Catarse aqui, link na descrição do vídeo, pode ajudar lá por mês. E sigam a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, se inscreve no canal, no Instagram, @estemapodcast, Chica Almura, Fábio Bessa, Cica Carvalho 9. Até a próxima. Tchau. Valeu. Boa.